Olá, meus queridos do nono ano. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, agora sim, à distância, né, minha galera? Infelizmente, por enquanto, pelo menos, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder ter esse contato com vocês, mesmo à distância, e da gente conseguir manter os nossos estudos, né, apesar de toda essa confusão que está na vida de todo mundo, mas vai passar, tá? Bom, a gente vai continuar, né, usando o nosso livro, agora a partir do capítulo 2, ainda estamos, né, com um tema mais voltado para a área da filosofia, então ainda vamos filosofar um pouco aqui, né, nesse bimestre, vamos conhecer alguns termos, alguns significados filosóficos e algumas questões importantes para a nossa vida, porque filosofia também é pensar, é refletir sobre tudo que está à nossa volta, né? E eu acho que é bem propício até que a gente converse sobre essas coisas num momento como esse. Mas, enfim, o capítulo 2, que a gente vai começar a partir de agora, é o capítulo que fala sobre filosofia da existência. Então, nós vamos falar sobre alguns assuntos, por exemplo, como crise, felicidade, angústia, né? Sobre a perspectiva do existencialismo, que é um modo de pensar, né, dentro da filosofia, mas a gente também tem outros modos de pensar que a gente também vai trazer para cá para a nossa discussão, né? Afinal de contas, o mundo é algo que a gente tem uma diversidade de pensamentos e então é ideal que a gente não fique num só, certo? Então, vamos nessa, pega lá o teu livro, abre na página 17, tá? Porque é lá que começa o capítulo. Essa primeira aula, a gente vai trabalhar um texto, tá? Que está disponível na tua plataforma digital. E é um texto que fala sobre o que é crise. Por que começar com esse tema, tá? O primeiro texto que tem no teu livro, ele fala sobre a filosofia e sua crise. Então, é ideal que a gente tenha mais ou menos uma ideia do que é crise, né? De que tipo de crise a gente está falando? Aonde que a gente enxerga crise na história da humanidade? Como que a filosofia vai lidar, né? Quais os significados que ela vai dar para esse termo crise, certo? Então, primeira aula é sobre o que é crise. E o texto que você vai pegar para acompanhar, que está na plataforma digital, está disponível aí no teu material, ele vai trazer para a gente justamente vários significados dentro da filosofia para o que é crise, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Muito bem, o que é crise? Tenho aqui uma definição, né, para a gente refletir um pouco, tá? Crise designa uma fase ou uma situação perigosa, da qual pode resultar algo benéfico ou algo pernicioso para o indivíduo ou para a comunidade que por ele passa. Um estado transitório de incerteza e dificuldades, mas também cheio de possibilidades e renovação. Eu quero que você preste bem atenção nesse conceito que nós temos aí para a crise, tá? Eu sei que quando a gente fala de crise, você pode pensar, de repente, numa crise nervosa, numa crise de asma, por exemplo, né? Ou uma crise econômica, que normalmente, como a gente ouve no jornal, né? Olha, estamos passando, por exemplo, agora, né, por uma crise econômica, uma crise de saúde pública, certo? Então, crise pode ter vários significados. Mas em todos eles, né, principalmente no que diz respeito ao indivíduo em si e à comunidade, a crise, ela aparece, ela se faz como uma fase, né, ou uma situação perigosa, uma situação assim, dramática na vida de uma pessoa, tá? E dessa situação dramática, que é a crise, pode resultar tanto algo benéfico ou algo pernicioso, algo ruim, tá? Como assim? Porque na crise, ela é um estado de incerteza? É um estado de dificuldade? É um estado de dificuldade, né? Afinal de contas, é uma situação dramática que está acontecendo ali. Mas é um estado que te dá várias oportunidades, possibilidades, né? Inclusive de você usar a sua criatividade ou o seu potencial, aquilo que você tem de melhor para sair daquela crise. Se a gente pega, por exemplo, alguém que esteja vivendo uma crise econômica agora, nesse momento, certo? Essa pessoa, ela pode usar esse momento de crise
e acabar afundando ainda mais, por exemplo, a sua empresa, né? Ou seja, acabar de uma vez sem conseguir sair de uma maneira, de alguma maneira, né, dessa situação, ou ela pode usar esse momento crítico para trazer uma nova ideia, para trazer uma renovação, para se dar uma outra oportunidade e seguir um novo caminho. Então, a crise, ela é uma fase transitória, certo? Ela é uma fase de incerteza, de dificuldade, mas ela tem esses dois pontos. Ela é vamos dizer assim, um meio, né, um ponto no meio de uma bifurcação. Pensa que você está numa estrada, né? E aí no meio da estrada ela simplesmente se bifurca e você tem dois caminhos. Ali você está numa crise. O que que eu faço? Para que lado eu vou, né? E aí você vai aí fazer todo o pensamento, né? Construir todo quais os prós e os contras de cada lado que você vai assumir e você vai precisar decidir. Isso é um ponto crítico, né? Esse é um momento de crise, mas que te dá duas oportunidades, né? Algo benéfico ou algo pernicioso. Pode ser incerteza, pode ser dificuldade, pode, mas também te dá uma possibilidade de renovação, né? De ter um outro pensamento, de dar um novo rumo na sua vida, certo? Do ponto de vista filosófico e sociológico, né, é particularmente importante a crise histórica, certo? O que é essa crise histórica? No decorrer da história da humanidade, você tem os povos, a própria sociedade humana passando por uma série de mudanças. E algumas mais lentas, mas outras bem drásticas, né? Na maneira como um povo vive, na maneira como ele se identifica, certo? E aí a gente traduz para até grifar e ver, né, bem em destaque, histórica, ela se traduz numa crise na vida espiritual de um povo. Como assim, né? Esse espírito, essa vida espiritual de um povo é o espírito de um povo, aquilo que caracteriza um povo. Então, quantas formas de arte, de literatura, de filosofia, moralidade, né? Quando todas essas coisas começam a entrar em declínio, né, devido a um enfraquecimento de crenças, né, que antes pareciam tão certas, pareciam certezas na vida daquele povo e de repente não são mais, e aí acaba aparecendo novas formas de pensar, novas formas de fazer, novas formas de se comportar, né? E vai mudando as necessidades das pessoas, as aspirações das pessoas. Então, por exemplo, quando você pega ali o final da Idade Média, você tem toda uma maneira da sociedade europeia viver, né? Algo mais ligado ao religioso, à Igreja Católica principalmente, e aí de repente você tem o Renascimento, o Iluminismo, Reforma Protestante, uma série de coisas que vai acontecendo que vai fazendo esse modo de vida da Idade Média, né, se modificar, né, e ganhar novos ares, ganhar novos rumos, ganhar novos caminhos. Quando a gente fala dentro da filosofia e da sociologia sobre essa crise histórica, a gente está falando justamente desses momentos críticos na história da humanidade, né, em que ela foi se modificando, né, e mudando não só a sua arte, a sua literatura, mas o seu modo de pensar, o seu comportamento, né, a maneira de se organizar com relação à família, a trabalho, tudo isso, né, leva um tempo e tudo isso a gente pode caracterizar uma crise, né, e que vai dando a oportunidade de aparecerem outros momentos, né, de serem criadas outras oportunidades, outras formas de ver a vida, outras formas de se organizar uma sociedade, certo? Então, esse é um ponto de vista sobre crise que interessa muito, né, a filosofia e a sociologia. A maneira como essa crise leva a sociedade humana a se renovar, a se modificar constantemente, a mudar suas crenças, a mudar seus pontos de vista. Muito bem. A partir daqui eu quero destacar alguns significados, né, da palavra crise que a gente encontra no dicionário de filosofia. Então, são significados, né, que a própria filosofia aborda sobre o que é crise, certo? Então, no primeiro deles, a crise, ela vai aparecer na vida
de um indivíduo, de uma sociedade, de uma comunidade, como um momento decisivo, né? A ideia de que é um momento decisivo de separação e de julgamento, né? Há consenso entre os mais diversos pesquisadores de que a crise ela leva a uma ruptura com o estado anterior. Então, você está vivendo de uma certa maneira, ou a sociedade está vivendo de uma maneira, e de repente ela tem uma ruptura com essa maneira com a qual ela vive, né? E aí ela toma um novo rumo. E aí esse novo rumo ele pode ser tanto para o melhor quanto para o pior, tá? Então, nesse caso, a gente, tanto para a medicina quanto para a sociologia, a gente usa o termo crise nesse sentido, certo? Dentro da medicina, quando você tem alguém que tem uma crise de asma, por exemplo, né? A pessoa, quem sofre de asma vai conseguir identificar isso muito bem. Você tá bem, você tá tranquilo, e aí de repente, né, alguma coisa acontece, ou você fica muito cansado, você tem não consegue respirar direito, né? Seja porque você entrou num ambiente que não é propício, né? Algo fez com que a sua respiração não permanecesse dentro da normalidade. E aí você começa a ter dificuldade, né, de respirar e começa a tentar aspirar o ar e não consegue. O que é isso? Você teve ali uma ruptura, né, a crise nesse caso, né, em termos da medicina, você teve uma ruptura do seu estado anterior saudável, né, e aí você precisa fazer alguma coisa, né, para melhorar ou para piorar aquele teu estado, certo? Para que o teu corpo possa responder de alguma forma. Dentro da medicina, a crise é usada com esse sentido, né? O sentido de que você está num determinado estado e de repente você tem uma ruptura com esse estado, né? E essa ruptura ela pode provocar ou uma melhora do estado anterior ou uma piora com relação ao estado anterior, certo? Em sociologia a gente usa mais ou menos nesse mesmo sentido também, tá? Só que não em termos de saúde, né? Como a medicina faz, não em termos de corpo humano, mas em termos de comunidade, de sociedade, né? Uma sociedade, ela tem uma maneira de viver, uma maneira de se comportar. E aí, de repente, você tem ou um acontecimento, não uma revolução, ou mesmo pequenas mudanças, né, que em conjunto fazem com que haja uma ruptura do estado anterior dessa sociedade e aí ela toma um novo rumo, ou para melhora ou para piora. Né? Quer ver, reparar bem quando você tem na história da humanidade, né, as revoluções. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma crise, né? Ela causou uma ruptura com o estado anterior, que era um estado absolutista, estamental, né? Ali ainda ligado muito àquela ideia da Idade Média, ali de feudalismo, e ela vem e rompe com esse estado absolutista e traz de volta a democracia. Olha aí, você tem uma crise, né, que provoca essa ruptura com o estado anterior e abre um novo rumo para essa sociedade, né? Nesse caso, um rumo de melhora, né? Você tem a democracia ressurgindo, você tem, né, direitos sendo apresentados, né? O fim do absolutismo, o fim de uma sociedade estamental e ainda ligada ao feudalismo e por aí vai, né? Assim como tantas outras revoluções a gente pode citar, né? Revolução Russa, Revolução Cubana, né? Dentre outras, em que você tem esse momento de ruptura, né? A coisa não está indo de uma maneira, você rompe com aquilo e aí você tem uma mudança drástica, né? Na vida daquela sociedade, certo? Eu coloquei aqui para a gente pensar em algumas rupturas que a gente pode ter, né? Na nossa sociedade, no nosso inclusive, né, de mudanças drásticas em coisas que a gente estava habituado a ser de uma determinada forma e de repente mudaram, né? Então, na primeira chargezinha aí, você vê um diálogo sobre mudanças na educação, né? E aí a professora diz, olha, o aluno agora vai poder escolher o que vai fazer parte do, né? O que fazer com parte do seu tempo na escola. E aí o menino diz assim, eu quero caçar Pokémon, né? Quer dizer, tem uma mudança na educação, mas você não sabe se essa mudança vai ser para melhor ou para pior. Para algumas pessoas pode ser para melhor, mas para outras pessoas não, né? O rapazinho aí que é bem distraído não vai ser para melhor, né? A chargezinha que a gente tem aqui do lado direito, né? É se você observar bem, é uma crítica, né? A como muitas famílias se comportam
hoje nos seus momentos em família, né? Assim, entre aspas. O que antigamente você tinha um momento em família, que era aquele momento todo mundo em volta da mesa, conversando, perguntando como que estava e tal. Agora, né, você tem agora as famílias, as pessoas umas ao lado das outras, né, mas cada uma no seu mundinho particular ali, né, na sua tela de celular, de computador, de tablet, enfim. Então, são exemplos de como esse sentido de crise, né, de ruptura, né, de uma mudança drástica em algo que vinha caminhando de uma determinada forma e, de repente, isso se rompe para abrir outras oportunidades, outros pontos de vista, né, é uma maneira da gente identificar também nessas duas situações, tá? O outro significado de crise que a gente pode também encontrar, né, dentro do dicionário de filosofia, tá? Fala da ideia de crise nos campos psicológico ou moral, né? Um indivíduo ou um grupo, desculpa, né, caso ele constate que os valores admitidos precisam ser modificados, né? Ou ainda que o conjunto de uma cultura ou de uma civilização questione sua história e seu futuro. Como assim, né? Nesse caso, você tem a crise a partir do questionamento de um indivíduo, de um grupo, né, ou até da própria sociedade sobre o mesmo. Não é um evento, não é um fato, né, não é algo que ocorre como uma revolução, por exemplo, que vai fazer se romper com o estado anterior, que foi o significado que nós vimos, né, ainda há pouco. Nesse caso, o próprio indivíduo, a própria sociedade questiona sobre como está vivendo, sobre como está construindo a sua história, sobre como está construindo o seu futuro. E a partir desse momento de crise, né, ele passa a optar, a decidir, a escolher fazer coisas diferentes do que estava sendo feito. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de pobreza, né, você questionar por que a pobreza existe, você tem uma sociedade, um grupo de pessoas que questionam por que a pobreza existe, e a partir daí tentar mudar essa situação, né? Ou em termos de meio ambiente, como a gente vê muito hoje, né, muitos movimentos sociais, pessoas que são envolvidas, né, nesse pensamento, nessa conjuntura de defesa do meio ambiente e tal. O que é isso? É a própria sociedade se questionando, né? Será que é necessário ter tantas indústrias? Será que é necessário você derrubar tantas árvores? Né? O que se ganha com isso? O que a gente vai deixar para as próximas gerações? Isso são questionamentos que partem de dentro da própria sociedade, de dentro dos próprios indivíduos, né, que fazem eles questionarem pobreza, né, como que se trata a pobreza, como que se trata o meio ambiente, né, como que se trata a saúde pública, como que se trata a economia, a divisão de renda, distribuição de renda no país, enfim. Começa a se questionar a maneira como essa sociedade vem se formando, vem se guiando, né? E a partir daí passa a propor uma mudança para essa sociedade. Então, o primeiro significado de crise que nós vimos, ele traz para a gente, né, a ideia da crise quando ocorre algo, precisa ocorrer algo para fazer com que aquele estado pare, e aí você tem uma mudança a partir daquela crise. Essa crise aqui, né, ela se dá no campo psicológico, né? Então, a pessoa que se questiona, e moral também, né? Quando a gente fez da sociedade, tá? Então, a própria sociedade, o próprio indivíduo, a própria sociedade, ela se auto-questiona sobre como ela está se organizando até ali e o que é certo, o que não é, o que se pode fazer para mudar, o que se pode fazer para que isso seja diferente, para que seja melhor, né? Então, estamos vivendo momentos de crise, né? Momentos em que as pessoas se questionam, né? Qual o valor da vida, qual o valor da vida do próximo, né? Sobre racismo também, que é algo que está muito em voga ultimamente, né? As vidas importam, né? E como que isso mina a sociedade. Toda vez que você tem esse tipo de questionamento dentro da sociedade, você está tendo um momento de crise. E é um momento de crise crucial, importantíssimo, porque a partir daí a sociedade tem capacidade de mudar,
as pessoas têm a capacidade de escolher fazer o melhor. Não estão apenas ali obedecendo, apenas aceitando, né, coisas que não são boas para elas. Não, você tem a capacidade de raciocinar. A crise, ela trabalha muito nisso, né, na atitude crítica do indivíduo, na atitude crítica da sociedade. E neste caso aqui, essa crise que denota para a gente uma noção de autocrítica da própria sociedade, certo? Outro termo, significado para a crise, né, é a crise em termos de economia, certo? Em economia, uma sociedade capitalista, por exemplo, que é a nossa, né? Vamos pegar a nossa, que é a sociedade que a gente conhece, que a gente vive, certo? Pode ocorrer uma crise econômica por insuficiência da produção, ou seja, você não tem produto suficiente sendo produzido, ou por superprodução, como foi a crise lá de 1929, que vocês já devem ter estudado na história, né? Foi uma crise de superprodução, você tinha produto demais, não tinha gente para comprar, e aí acabou, né, se perdendo tudo, enfim, foi uma crise de superprodução, certo? Karl Marx, que é um economista, né, foi um economista que é um dos caras que é um dos pensadores, né, base ali da sociologia. Ele foi uma pessoa que estudou muito profundamente a sociedade capitalista, né? Então ele admitia, ele dizia que o capitalismo, por natureza, né, ele era gerador de crises, e que essas crises um dia acabariam por exterminar o próprio capitalismo, né? Então a ideia do Marx era assim, olha, o capitalismo, ele produz as próprias crises dele, mas vai chegar uma hora que ele vai produzir uma crise tão grande que ele não vai sobreviver. Então esse sistema vai falir, vai acabar, né? No entanto, o que se pode observar em muitas pessoas, né, como o Lyotard, por exemplo, né, que é um outro estudioso que a gente lê muito, estuda muito dentro da sociologia, ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade, realmente o capitalismo ele gera as suas próprias crises, né? Mas talvez, né, para o capitalismo a crise seja uma condição para que ele funcione. Ele funciona à base de crise. Então ele cresce, né? Tem um momento ali de apogeu e ele tem uma crise e ele cai. E não demora muito, ele dentro dessa própria queda dele, dessa própria crise, ele arruma uma solução e volta novamente, né? Então, a gente tem, por exemplo, estamos vivendo uma crise na nossa sociedade capitalista com essa pandemia. E o interessante é que é uma crise que não foi provocada, né, nem por insuficiência de produção ou por superprodução de produtos, né, mas foi provocada por uma parada na produção, né, e que foi provocada por um vírus, quer dizer, algo completamente externo à questão econômica, mas que está afetando a questão econômica e criando uma crise econômica, porque as pessoas estão impedidas de produzir, né, ou pelo menos de produzir o suficiente para conseguir se sustentar, né, por causa desse vírus. Mas é uma crise que não afetou todos os setores da sociedade, todos os setores da economia, né, isso é fato, certo? E ao mesmo tempo é um momento que você vê outros momentos, outros espaços aparecerem, que antes você tinha mais timidamente convivendo com outras coisas dentro da sociedade, mas que agora ganharam destaque, como por exemplo a tecnologia, né? A tecnologia faz parte da vida da gente já faz muito tempo, certo? Mas tinha setores em que ela era só mais uma coisa, né? Só mais um instrumento. E, no entanto, ela se tornou praticamente vital durante esses tempos, né? E há quem diga que isso, mesmo depois que, né, se tem a vacina, que passa esse negócio de pandemia, que a gente possa conviver, né, socialmente com todo mundo normalmente, né? Mesmo depois disso, ela ainda vai ser destaque. Então, olha aí, você tem num momento de crise na nossa sociedade, crise econômica, inclusive, surgindo aí uma oportunidade de crescimento. E aí, isso acaba dando razão para o que o Lyotard queria dizer, né? Que para o capitalismo, a crise nada mais é do que a própria condição para ele funcionar, né? Ele se alimenta da crise, né? Ele surge da crise, ele está ali por causa da crise, né?
Então, ele tem essa possibilidade, né, de ir se moldando, se modificando. Talvez isso seja possível mudança a partir dos outros sentidos de crise que nós vimos, né? Principalmente o sentido de autocrítica da sociedade, né? A possibilidade que a sociedade tem de pensar por si mesma e decidir o que quer fazer diferente ou não, né? Está na mão dos indivíduos, né? Da própria sociedade, ok? Então, quais as conclusões que nós podemos chegar, né? Assim, vamos pegar um resumão aí de tudo isso que a gente falou até aqui, tá? Primeiro, o termo crise tem como significado principal ruptura, tá? Então, essa ruptura, ela pode se dar nas mais diversas esferas. Uma crise pode nos levar a um quadro de melhora ou de piora da situação anterior em que nós nos encontrávamos. Então, tem esse sentido de romper com algo, né, que está funcionando até aquele momento, ou que não está funcionando, mas você tem ali um momento de crise, e aí, a partir dali, a partir daquela crise, você pode ter uma melhora ou uma piora da situação, tá? Terceiro, a crise nos faz questionar nossa história e nosso futuro, é um outro sentido, né, de autocrítica. E em termos econômicos, né, usando a crise ali nos termos econômicos, a gente pega lá o Marx, que afirmava que o capitalismo acabaria se extinguindo devido às crises que ele mesmo provoca, e, no entanto, em abordagem, o que a gente acaba observando é que o capitalismo ele é constituído de crises, né? Então, a gente pode dizer que ele se alimenta da crise, né? Ele não vai acabar não se extinguindo, acaba se fortalecendo, porque ele se modifica, certo? Esse é o momento para a gente pensar, né? Nas mais inúmeras crises que nós podemos estar passando aí na nossa vida, né? Com todas essas mudanças que nós tivemos. Nós estamos passando por um momento de crise, né? Pode ser em termos econômicos, né? Não sei, de repente, como que ficou na tua casa, né? Se alguém da tua família perdeu o emprego, ou se teve que diminuir salário, isso provoca uma crise, né? Você ter, por exemplo, que parar todas as suas atividades e ficar dentro de casa, não poder sair, não poder tá fora com os teus amigos, não poder ir à escola, né? Diga aí, você reclamava que só ia à escola, mas aposto que tu tá com um grande vontade de sair de casa, né? Nem que seja para ir para a escola passear ou pegar um puxão de orelha da coordenação, né? Momento de crise, amado, é assim mesmo, né? Crises de ansiedade, né? Muitas pessoas devem estar passando por crises de ansiedade, porque você não sabe o que vai acontecer, o que vem depois, né? Isso provoca crise, certo? Mas não deixa que essas crises te paralisem, né? Lembra, a crise, ela pode também ser um instrumento para que você traga uma nova ideia, para que você se renove, para que você faça algo diferente, né? E melhor, né? Ela pode ter a piora, pode, mas ela lembra que ela pode ter a melhora. E isso faz parte da vida da gente também. Beleza? Muito bem. Então, lá na tua plataforma, você tem também uma atividade para fazer sobre o tema desta aula. Vá lá e faça, certo? E a gente se vê na próxima aula. Sem crise, tá, meus amores? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.